Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar sobre Byung-Chul Han. Eu quero falar hoje sobre Big Data, sobre a produção de dados no sistema digital e capitalista contemporâneo. E esse é o título do 11º capítulo do livro Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar mais uma vez sobre a obsessão pelos dados, pela quantificação que perpassa o mundo digital contemporâneo. Ele começa, claro, falando sobre vigilância digital. Ele diz: a vigilância digital é mais eficiente porque é aperspectivista, não tem limitação, ou não tem a limitação que é própria da ótica analógica. Então vamos imaginar um sistema analógico de vigilância. Ele pode rodar 360 graus em todos os sentidos e ainda assim ele não é capaz de escanear a interioridade de um determinado sujeito. O que o Byung está dizendo é que o sistema digital contemporâneo, o rastreamento de dados por intermédio dos algoritmos que são captados e calculados e manipulados à medida que a gente vai navegando na internet, o uso de inteligência artificial permite traçar um retrato da interioridade, tanto de cada sujeito como da interioridade das coletividades subjetivas, ou das múltiplas subjetividades. É possível pensar quais são as preocupações das pessoas, quais são as principais aspirações, e é possível fazer programas políticos que estejam voltados para esse tipo de necessidade. Se de fato a preocupação dos políticos fosse a de atender essas necessidades, seria interessante, mas a ideia é usar essas aspirações para captar o voto das pessoas, mas não necessariamente, claro, desenvolver um projeto político que atenda às demandas das pessoas, mas é falar para essas pessoas que aspiram tais e quais coisas. É o utilitarismo do capitalismo. E hoje existe meio técnico que possibilita saber o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam, o que as pessoas precisam. Depois ele vai falar sobre o dataísmo, de dado, a obsessão pelos dados, e o segundo iluminismo. Ele diz: o dataísmo entra em cena com ênfase de uma segunda ilustração, ilustração no sentido de iluminismo. A primeira ilustração, o primeiro iluminismo, se criou, no primeiro iluminismo se acreditava que a estatística era capaz de libertar o conhecimento do conteúdo mitológico. Então, a ideia era que por intermédio dos dados estatísticos nós teríamos um conhecimento completamente livre de qualquer ingerência mitológica. Quer dizer, a gente chegaria à verdade, chegaria aos fatos na sua pureza. E ele diz: transparência é a palavra-chave da segunda ilustração. Os dados são um meio transparente. Se usa então hoje a palavra transparência, e o que é uma transparência? É você conseguir atravessar a subjetividade da pessoa, é você conseguir saber o que ela está pensando, e isso, graças ao sistema digital, a digitalização do mundo, é possível saber. Então você tem agora um conhecimento transparente, quer dizer, você tem, por exemplo, um político que diz uma coisa, mas é possível, uma coisa que não está em sintonia com o que ele faz, é possível flagrar essa pessoa na sua contradição. Você pode dizer: bom, em tese isso é bom. Pode ser, mas pensa que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então não existe mais espaço para a nossa imaginação, não existe mais espaço para que a subjetividade, a interioridade seja resguardada. Tudo está exposto ao excesso de luz. E esse excesso de luz tira todo o encantamento da vida. As pessoas estão obcecadas por transparência, de preferência a transparência do outro, não a própria transparência. Ninguém quer ter a própria transparência exposta, só quer que a transparência do outro seja exposta. Vamos lembrar que as pessoas hoje, quando militam
contra a corrupção militam sobretudo contra a corrupção do outro. Eventualmente, até mesmo pessoas corruptas estão falando contra a corrupção do outro, mas não falando contra a sua própria corrupção, né? E o fato de se falar tanto sobre a corrupção do outro é o primeiro indício do quanto as próprias pessoas que falam de corrupção são pessoas corruptas, né? Esse é um princípio da psicologia, da psicanálise, né? A projeção, né? A gente começa a ver em todo mundo aquilo que na verdade está dentro da gente. Depois ele vai falar da possibilidade do registro total da vida, né? Hoje ele diz assim: hoje se registra cada clique que fazemos, cada palavra que introduzimos no serviço de busca. Todo passo na rede é observado e registrado, né? A gente precisa ter consciência disso, né? O Google facilita a nossa vida, mas ao mesmo tempo ele capta os nossos dados, né? Então, se você está doente e vai procurar informação sobre um determinado remédio, essa informação, esse seu interesse em um determinado remédio, isso está sendo captado, essa é uma informação a seu respeito que está sendo retida e armazenada a seu respeito, né? Então, hoje a indústria farmacêutica tem noção de quantas pessoas têm interesse em tal ou qual remédio, né? Quantas pessoas usariam, como elas usariam, com que idade e por aí vai, né? Então existe a possibilidade de um registro total da vida, né? Procurar um nome no remédio é só um exemplo, mas quantas vezes a gente busca palavras em outros idiomas, busca palavras que a gente não sabe o significado, busca informações, né, sobre tal e qual área, e isso tudo vai sendo transformado em oferta de produto para a gente na nossa timeline, no Facebook, no Instagram, no nosso e-mail e por aí vai, né? Então hoje nós chegamos, segundo Byung-Chul Han, ao inconsciente digital. O que é o inconsciente digital? É o acesso ao nosso inconsciente por intermédio dos meios digitais, do computador, da inteligência artificial e por aí vai, né? Então ele diz, em uma situação concreta, chegamos a desenvolver inclinações que escapam à nossa consciência. Se o Big Data proporciona um acesso ao reino inconsciente de nossas ações e inclinações, seria pensável uma psicopolítica que interviria até no profundo de nossa psique e a exploraria, né? Então, se alguém tem acesso ao nosso inconsciente, é claro que alguém vai usar esse acesso ao nosso inconsciente, né? Quando você está, por exemplo, num setting terapêutico e eventualmente o seu terapeuta ou a sua terapeuta tem acesso ao seu inconsciente, você está ali expondo o seu inconsciente diante de um pacto de sigilo, né? Quer dizer, um profissional da área de psicologia, de terapia, de psicanálise, ele tem um pacto com você de que aquilo que é dito por você não pode ser exposto publicamente, não pode ser usado contra você. E se for um caso de um psicólogo, por exemplo, ele está sujeito à sanção do Conselho Federal de Psicologia, se ele não respeitar esse sigilo daquilo que é dito no setting terapêutico. O computador não faz isso, né? E quem usa os dados seus que são captados através do computador não tem nenhum pacto de respeito, de fidelidade, de sigilo com você. Pelo contrário, né? Fica te induzindo o tempo todo para que você inclusive consinta formalmente que aquele site usa cookies e que eles vão usar esses cookies. Eles dizem que isso é usado em nosso benefício, para melhorar a nossa experiência, mas na verdade isso é usado para fazer propaganda, para oferecer produtos, para ser vendido para empresas que vão fazer campanha política, para empresas que vão fazer marketing digital e querem saber quais são os interesses das pessoas por um determinado produto ou por uma determinada ideia, né? E por fim, ele vai falar sobre acontecimento. O Big Data é totalmente cego diante do acontecimento. Não aquilo que é estatisticamente provável, sim o improvável, o singular. O acontecimento determina a história, o futuro humano. Assim, pois, o Big Data é cego diante do futuro. É interessante porque ele está dizendo que tem uma coisa que o Big Data não tem acesso, é a singularidade, né?
que é a propriedade típica do acontecimento. Por isso o Big Data não tem acesso ao futuro, porque ele não tem acesso ao acontecimento, aquilo que é singular, né? E não tem acesso às operações sui generis, próprias de cada sujeito, o modo como cada sujeito pensa, opera, formula, processa os dados, né? Não tem acesso a essa liberdade interna que não pode ser expressa em dado nenhum, aquilo que é inapreensível ao computador. Parece que aqui ele está apontando para uma rota de fuga, né? Quer dizer, uma rota de resistência a esse sistema capitalista. É claro que a internet precisa ser regulamentada, não censurada, mas o uso dos nossos dados precisa ser regulamentado. As pessoas não podem continuar usando os nossos dados, nem continuar nos coagindo a assinar um termo de consentimento de que eles podem usar os nossos dados, né? Isso é ruim para nós, né? A liberdade de navegar, a liberdade de nós nos expressarmos mediante as redes sociais, isso é uma coisa muito boa, mas o uso que as pessoas fazem dos nossos dados enquanto nos expressamos é uma coisa muito ruim e precisa, claro, ser regulamentada, e isso sim precisa ser transparente. Tá bom? Eu espero ter esclarecido mais esse capítulo de Byung-Chul Han. A gente se encontra então num próximo vídeo. Um abraço e até lá!